Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Arte da Escrita. Eu sou o Rafael, professor e escritor. Hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante, que é como você pode lidar melhor com a sua mente. A gente vai trazer algumas referências muito fortes, que é o René Descartes, Platão, Aristóteles e o Spinoza, baseados em filosofia presentes na nossa vida do cotidiano. Se você gostou desse vídeo, envie para os seus amigos, comenta, compartilha e vamos lá, vamos começar aqui. Bom, gente, primeiramente quero falar um pouco do processo de corpo e mente. Quero trazer uma referência muito forte de Platão, que é o dualismo. O dualismo é um processo de dualidade, duas versões distintas, ou seja, duas opiniões sobre um determinado tema, e a gente faz uma relação de encontro juntamente com René Descartes com a seguinte frase: penso, logo existo. Essa é uma frase que muitos de vocês já ouviram falar na escola, na faculdade ou até em frases mesmo de redes sociais, principalmente no Instagram. Com isso, a gente percebe que pensar é um ato de existir. Existir é um ato de reflexão constante sobre o dia a dia. Muitas pessoas se pegam em momentos de inexistência. Essa inexistência é um processo em que o ser humano não consegue compreender o lugar que ele está inserido. E isso é preocupante porque se você não consegue filtrar e perceber as fragilidades do lugar que você está, você não consegue produzir pensamento. Se a sua mente não produz pensamento, logo você não pensa. Daí traz a sensação de inexistência. Ou seja, é como se você estivesse num lugar e não se sentisse pertencente a ele. Por isso muitas pessoas afirmam que escutar músicas sobre determinados estilos e gostos fazem com que você se teleporte para o mundo onde você se sinta melhor, onde você não se sinta tão pressionado como é aqui no cotidiano. Eu trouxe 3 livros interessantes que a gente pode falar aqui um pouco. São os meus, mas os temas, os títulos, eles casam muito com a nossa discussão. O primeiro é O Sentido da Vida, A Dor e o Sofrimento, O Diário das Sombras e o meu mais recente, Gritos no Silêncio. Bom, me baseando nesses 3 livros aqui, com os 3 títulos, eu percebo uma seguinte coisa: o ser humano ele precisa processar melhor a sua vida. Esse processo é uma forma com que ele precisa se reencontrar. Essa arte do encontro, eu gosto muito de citar o Platão nessa questão, porque ele traz um termo muito interessante que é o psique. O psique é um termo de alma, um termo referente à mitologia grega. Platão ele acreditava que a alma era o piloto do navio. É uma metáfora bem interessante porque o navio aí seria o seu corpo e a alma pilota o seu corpo. Entenderam o que eu quero dizer? Com isso, a gente faz uma referência muito forte com Aristóteles, que ele comentava que a alma era necessária para que o seu corpo pudesse caminhar. Essa caminhada da alma, ele dizia o seguinte, que os seus pensamentos são que moldam, que constroem as essências da sua alma. Então achei isso muito interessante porque a gente pode relacionar com diversas coisas que vêm acontecendo no cotidiano. Trabalhar nossa mente realmente é uma coisa que não é fácil, requer esforço e tentativas. Então, é diferente você dizer que você está tentando fazer algo quando você não se esforça. Existe uma diferença entre esforço e tentativa. Claro, todo esforço é uma tentativa, depende. Se você realmente se dedicar a isso, sim. Voltando aqui ao assunto, a gente pode trazer uma referência também muito interessante da questão que já aconteceu no Brasil, que é a pandemia do coronavírus. Então, esse é um processo em que o corpo ele está sofrendo adaptações. Todos nós estamos sofrendo adaptações. Eu não falo somente físicas, como sedentarismo e tal, mas adaptações mentais. Então, o ser humano ele está sempre com o conceito de liberdade nas veias, que o ser humano é livre e tem o seu livre-arbítrio. Quando você chega em um determinado estado de calamidade, que você precisa ficar em casa, até mesmo você não sendo uma pessoa de sair, só pelo fato de você saber que você, vamos dizer assim, não tem para onde ir, isso causa gerando um pânico. Esse pânico ele é bem comum, gera muito ansiedade. E aí a gente relaciona muito com questão de existência. Ou seja, trabalhar a nossa mente ela é fundamental para que a gente possa perceber as fragilidades do lugar que estamos inseridos. Trazendo para a filosofia, tem um filósofo que é o Spinoza, que trabalha muitas relações de afeto, encontro entre os corpos. Nossos corpos se encontram com aquilo que acreditamos. Essa essência de acreditar são as nossas essências internas. Para trazer isso para fora e trabalhar sobre elas é necessário uma reflexão. Quando você se coloca a ponto de reflexão, você descobre novas coisas.
Essas novas coisas são produção de pensamento. Nos baseando nessa proposta de produção de pensamentos, podemos entender que somos movidos por fases. Então o ser humano ele é movido sim por fases. Tem fases em que você quer mais companhia e tem fases que você não quer tanta companhia, quer mesmo ficar no seu canto. Pessoas estão confundindo o processo de isolamento como uma questão de processos de antissociais. É diferente. Às vezes você se isola por um determinado tempo. Não quer dizer que você está sendo antissocial. Você só quer o seu tempo. Antissociais rejeitam qualquer tipo de contato. E um isolamento não quer dizer que você não vai deixar de falar com a pessoa. Às vezes você deixa de frequentar um lugar, mas você continua mantendo contato com as pessoas através de redes sociais. Então isso não é um processo de antissociais. É só um isolamento temporário. Porque muitas vezes, eu acredito que todas as vezes, o ser humano precisa tirar um tempo para si, para que ele possa perceber de fato o que ele quer para a vida dele. Então, para mim, esse processo de isolamento temporário é essencial. Eu recomendo, eu acho muito interessante, porque você consegue ver as coisas de fora, né, que você não podia ver antes, que muitas vezes você vive uma situação e você não consegue perceber porque você está dentro dela. Experimente sair um pouco da situação e se torne o espectador, né? Se torne o observador da cena. E você vai entender muitas coisas que você não via porque você estava vivendo aquilo. A mesma coisa é um relacionamento. Às vezes você está num relacionamento que você está vendo que não está dando certo. Mas pelo fato de você gostar da pessoa, você acaba insistindo naquela situação e você não consegue sair dela. Então você acaba se sentindo preso a determinadas coisas. Então quando o relacionamento se rompe, aí de fato você vai ver o que era e o que não era que estava dando certo na sua vida. Então isso é muito importante. Trabalhando o conceito de mente, a gente percebe que a filosofia ela traz muito uma unificação entre corpo e mente. O ser humano precisa entender que a sua mente é sim o piloto do seu corpo. Então se a sua mente está bem, o seu corpo pode até não estar fisicamente 100% bem. Você pode estar gripado, você pode estar cansado, mas se a sua mente está bem, você, teoricamente falando, você está bem. Então não adianta você ter um corpo saudável e você ter uma mente destruída. Não adianta você ter uma mente 100% e ter um corpo destruído. Entendem? É tudo uma questão de equilíbrio. Então buscar esse equilíbrio é buscar uma reflexão. O que eu estou fazendo? Sobre a situação que eu estou passando. Se você quer relacionar o coronavírus, beleza. Você sabe que isso existe. Então primeiro você precisa ter o reconhecimento do fato, a aceitação de que você, gostando ou não, o fato existe. E o terceiro ponto que é muito importante é aprender a lidar com a situação. Aprender a lidar com a situação não é dizer que você não sabe, que você sabe tanto faz. Aprender a lidar é buscar fazer a sua parte, é buscar entender qual era o problema e buscar refletir sobre ele para que você não entre em pânico. Muita gente acaba entrando em pânico porque não reflete sobre o problema. Só fala que o problema existe, começa aquele pânico e você fica no momento que você não consegue lidar. Isso gera ansiedade, porque você não consegue trabalhar, você não consegue filtrar, são muitas informações sobre o problema e você acaba ficando perdido, você acaba se sentindo sozinho. E isso é um processo que não é bom, galera. Então vamos começar a refletir melhor sobre o tema, estudar mais, produzir pensamento. Só produz pensamento quem estuda. Entenda isso de uma vez. Você não vai produzir pensamento se você ouvir apenas uma reportagem no jornal. Produzir pensamento é você fazer uma pesquisa a fundo do problema. Então isso é produzir pensamento, tá ok? Então os filósofos diziam muito isso, que você precisa produzir pensamento para manter a sua existência. Daí o termo penso, logo existo. Se você não pensar, teoricamente você não vai existir, porque você não vai achar o sentido da vida. Qual é o sentido da vida para você? Se você não tiver essa resposta, reveja, procure pensar melhor sobre isso. O sentido da vida é aquilo que a gente acredita. Para mim, isso é o sentido da vida. E para você? Comenta aqui depois que você assistir esse vídeo, que a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Quem tem minhas redes sociais pode falar comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Quem não tem, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram pessoal. E as redes sociais em si, vocês vão conversando comigo aí no decorrer do tempo, tá bom? Sigam a nossa página Filaste, que é um grupo de escritores, e a minha página pessoal, que é Gritos no Silêncio. Tamo junto, galera. Grande abraço e até logo!